Ok. Já estamos ao vivo? Já. Ótimo. Ótimo. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Ana Ildefonso, Filosofia Imobiliária, Luiz, Galpão, Tati, sejam todos muito bem-vindos. Como estão me ouvindo? Bem? O som está chegando bem a todos? Me deem um feedback para que a gente comece a nossa live de hoje. Vou conversar com um cara muito legal, muito competente, campeão. Som bem? Chega bem? Claro para todos? Muito bem. Muito bem. Vou conversar hoje com o Leonardo. Léo, daqui a pouquinho vou chamar. Vamos ver se o Léo já chegou aí. Vamos ver se o Léo já entrou. Estael, Marcos, sejam todos bem-vindos. Ok. Áudio bem. Ok. Vamos bater um papo hoje sobre imóveis, mercado de imóveis com cara fera, sabe tudo. Léo do Imóvel Web tá aqui. Opa, tá aqui, já vou chamar. Vamos ver se o Léo já... Oi, fala, Léo. Ei, doutor, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você não, tá? Não tão bem quanto você. A minha casa é um pouquinho menor, mas eu tô bem. É. E frio também, né? Porque você sabe que eu tô pegando essa quarentena no Nordeste, né? Não, vida é muito dura tua, né, doutor? Como é que você tá, Léo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Opa, perdão que eu derrubei. Oi. Aí aqui, derrubei o tablet. Cara, primeiro, super obrigado por ter atendido esse meu convite para a gente bater um papo sobre imóveis. Você é um cara fera, sabe tudo, e a gente está criando um acervo, Léo, falando com caras que são formadores de opinião, trocando ideia, líderes de cada área, para a gente criar um acervo mesmo, sabe? Assim, a gente está falando com muita gente boa. Aliás, semana passada, atrasada, falei com 2 gaúchos campeões como você. Eu consegui ver a do Pedro semana passada. Pedro é um cara campeão, né, cara? Vocês são fera. E assim, ó, eu vou fazer uma apresentação sua para quem não conhece. Depois vou querer que você fale um pouquinho da tua trajetória, que eu conhecia, mas não conhecia toda. E aí a gente vai entrar num bate-papo. Eu faço um roteirinho aqui, porque se a gente deixar, vira um papo de amigo, falando sobre negócios e a gente explora tudo. E aí a gente vai seguindo junto, tá? Então, enquanto a turma vai entrando aí, e só para também esclarecer, a gente monta um roteirinho, porque nós estamos criando um acervo para que depois isso fique como um grande material nosso. Nós vamos depois explorar isso em todas as nossas redes sociais, em todo o nosso banco de clientes, de parceiros. Nós temos quase 1 milhão de pessoas em todas as nossas redes sociais e todos os nossos bancos de clientes. Então a gente vai criar um acervo para pessoas tirarem dúvidas com bate-papo, sem muito de aula e tal, entendeu? Você quer saber o que a turma pensa sobre o futuro de imóveis, veículos, tá bom? Fechado. Leonardo Seste Paz é CEO do Imóvel Web, executivo formado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, saiu muita gente boa de lá, e também formado em Direito pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Além disso, profissional com MBA em International Trade pela Sorbonne, Paris. Essa universidade tem uma vantagem sobre todas as outras que me perdoem. Está em Cartier-Latam. Em sua trajetória, Paz já atuou em empresas como Procter & Gamble, Dell, McKinsey Company, Groupon, entre outras. Tem uma história legal para contar para a gente. No Imóvel Web, você assumiu como CEO em maio de 2018. Ampla experiência nas áreas de vendas e e-commerce, marketing, tecnologia e consultoria.
Foco sempre nos resultados. O Léo tem história de perspicácia e condução de pessoas. Isso, Léo, eu faço uma declaração aqui dizendo que você é um cara que essa habilidade é muito valorizada hoje, mas quem te conhece, eu já conheço acho que uns 2 anos, a gente começou a se aproximar e falar de negócios e trocar ideias sobre o mercado imobiliário. Você passa isso muito rapidamente. Carisma, negócios, só uma habilidade, liderar time, né? E você conhece muito do mercado, cara. A gente vai aqui hoje falar disso, mas eu queria primeiro que você falasse assim. Fala primeiro um pouquinho para as pessoas, para que fique registrado o que é o Imóvel Web hoje, o que é esse grande portal, esse grande instrumento de transações imobiliárias, e fala também de um pouco da tua carreira, de como você chegou aí, como foi esse teu caminho. Aí você escolhe, Claro. você fala da carreira e do imóvel primeiro, fala aí. Falar do Imóvel Web primeiro, cara. O Imóvel Web tá completando 22 anos esse ano. Começou com os primórdios da internet e é um portal que tem uma história, tem uma trajetória muito bonita de preocupação com o cliente, de aproximação com o mercado. Ele, ao longo da história dele, ele foi comprando operações regionais de outros portais menores, porque ao longo de algumas décadas teve uma consolidação de pequenos portais que se uniram em grandes, basicamente porque o que é mais difícil hoje para um portal, para um grande site, é gerar tráfego para ele, né? A gente vê empresas, e hoje a gente tem grandes unicórnios no mercado, que tem muito dinheiro e elas põem grande parte dessa grana para gerar tráfego, né? Que é o grande desafio. Então, o Imóvel Web, nesses anos de trajetória, foi consolidando outras operações. A gente comprou operações no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Distrito Federal, e foi virando o que é o Grupo Imóvel Web hoje no Brasil. Nós temos 3 marcas, 2 delas são portais, que é o Imóvel Web e o W Imóveis, e a gente tem uma empresa de softwares, que é a Union Softwares, que fica no interior de São Paulo, mas também atende o Brasil inteiro, na produção de websites para o mercado imobiliário e da parte de CRM para integrar com os diferentes portais. Então, tem E tudo é produção interna, tudo é produção de vocês. Produção nossa, programadores CLT do grupo aqui no Brasil. O Grupo Imóvel Web, ele pertence ao Grupo Navent, que é um grupo internacional, com sede na Argentina, em Buenos Aires, e com operação em 9 países da América Latina. O Grupo Navent, ele adquiriu o Imóvel Web há aproximadamente 7 anos e conseguiu aportar, depois disso, muita tecnologia, né? Então, hoje, a equipe de tecnologia, ela pensa em soluções não só para o Brasil, mas ela pensa também em soluções para toda a América Latina, onde existem 2 outros grandes países com muito peso, que é a Argentina e o México. Só que o mercado brasileiro, ele é muito rico. Ele tem o mercado brasileiro e São Paulo como liderança desse mercado. Senão nós dois, que somos de outras regiões do Brasil, não teríamos residência em São Paulo, né, cara? Que claro. é o motor da economia. Sem dúvida. Muita coisa acontece aqui e o Brasil é um mercado que, para a Navent, é muito referência de tendências, né? A gente olha muito, assim, quando a gente fala do mercado de real estate, a gente olha muito o que está acontecendo em grandes países que são desenvolvidos nesse sentido, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Austrália, Índia, e tenta aplicar isso aqui. E a parceria de leilões, que é o teu ramo, a gente está começando pelo Brasil, né? Dentro do Grupo Navent. Então, assim, por ver o potencial que tem o leilão nesse nosso mercado, quanta coisa pode ser feita pelos consumidores ainda com a ferramenta de leilão. O mercado da Navent no Brasil é o maior hoje em exploração? O Brasil é o maior mercado da Navent. Legal. É o maior. Que mais? Dos portais, a gente fala assim, empresa tem que dar lucro, né? E acho que dos portais do Brasil hoje, eu não sei se algum outro dá lucro, mas é uma empresa saudável. Então, muito focada em resultado para os clientes e resultado para os nossos investidores. Legal. Isso é importante. E eu caí aqui na empresa, eu entrei nela em janeiro de 2018 e assumi a presidência em maio. Um pouquinho da minha trajetória, tentar ser rápido.
eu me formei em administração e direito. O meu sonho era ser diplomata e defender o Brasil, defender a Amazônia. Olha que legal. Aí nos Estados Unidos, logo depois do 11 de setembro, e eu vi como o norte-americano trabalha, como conquista as coisas por mérito próprio, e isso me interessou muito, assim. Falei, cara, seguir a carreira corporativa na iniciativa privada, né, pode ser um jeito muito bacana de ajudar o meu país, de ajudar a fazer um país melhor, mais rico, com mais chances, com mais educação. E desde então eu segui na carreira pela administração. E eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que aonde o público falha é a iniciativa privada que educa as pessoas, que ensina respeito, que ensina a falar correto, que ensina a atender bem, a entender que existem diferenças, que o Brasil é continental, que o cliente do Paraná e do Alagoas não podem ser tratados da mesma forma, sabe? Então, assim, isso era uma coisa que eu tinha essa certa implicância como gaúcho, porque eu sou gremista e quando eu queria ver jogo do Grêmio na Globo só passava Flamengo e Corinthians. Falei, pô, cara, cadê o resto do Brasil, né? O resto do Brasil também importa, todo mundo tem que ser tratado com carinho quando a gente fala de uma empresa de âmbito nacional. Então, e eu tento imprimir isso dentro do possível na operação do Imóvel Web, de entender a pluralidade de culturas que a gente tem no Brasil e é muito legal entender cada um. É muito legal você trazer isso, porque você está mostrando aí um pouco dessa visão de que nós podemos, enquanto empreendedores, executivos, sabe? Você contribui com a sociedade e agora, mais do que nunca, Léo, o nosso país precisa da gente. Mais do que nunca, o Brasil precisa e vai precisar de pessoas com essa visão, com essa percepção e principalmente com essa responsabilidade. Eu tenho falado isso muito, que eu acho que agora é hora de que cada um de nós faça a sua parte com muita devoção. Acho que essa é uma palavra forte, mas é uma palavra adequada pelo que vem. Espero que não seja tão dolorido, mas que estejamos preparados para o que vai vir. Bom, vamos então seguir, que eu tenho muita coisa para a gente explorar aqui. Bora! Seguindo o nosso ramo, o nosso roteirinho que eu fiz aqui, primeiro eu queria contextualizar a gente lá antes da pandemia. Depois a gente vai falar um pouquinho do mercado, expectativa de mudança. Depois nós vamos falar de leilão, obviamente, o que a gente espera, quais são as possibilidades e tal. Mas primeiro eu quero falar de mercado. Cara, a gente assim, só para contextualizar quem está aqui, que não vive muito dentro do mercado de imóveis, a gente vinha em franca recuperação, né? De 2010 até 2014, o Brasil teve vamos dizer assim, uma época muito boa de crescimento do mercado imobiliário. Em 2014 houve a crise realmente grande, o Brasil tropeçou literalmente com a taxa de juros, a Selic foi a 14 e tanto, algo inimaginável, mas a gente estava recuperando. Qual era a percepção do Imóvel Web em março ali, fevereiro, março, para esse ano? Qual era aquela percepção de decolagem? O Brasil de fato estava pronto, Léo? Cara, honestamente, eu acho que o Brasil nunca está 100% pronto, né? O Brasil é um país em eterno desenvolvimento. E isso traz, porque, cara, a gente deve ser mais ou menos da mesma geração, né? Isso traz um certo jogo de cintura para quem cresce e desenvolve uma carreira num país como o nosso, que outros países talvez não nos entregue tanto. Então, assim, dentro das conjunturas brasileiras, macroeconômicas, o que a gente estava vendo no começo do ano, era sim um ano de recuperação de anos difíceis, né? Com uma série de limitações, com reformas que precisam passar pelo Congresso, além das que já passaram, por um desinchar da máquina pública, que é algo super importante. Ao mesmo tempo, a gente tinha aí uma taxa Selic baixando, que por sinal hoje caiu de novo, foi anunciada há pouquinho, ficou em 2,25. A gente tinha assim, questões de taxa de juros. Quem pode imaginar um troço desse, né? Quem poderia? Tem que diminuir o spread bancário ainda, que está bem grande, né, cara? Bem grande. Esse benefício dessa redução de juros tem que chegar ainda no consumidor, né? Mas isso é um outro papo. Mas, assim, o Brasil estava se alinhando mas com muita coisa para acontecer de tema de casa. E a Covid nos pegou, mas pegou o planeta inteiro, né? Então, o que a gente vê é que todas as empresas
tiveram que se virar nos 30, tiveram que se reorganizar. Honestamente, eu acho que o nosso mercado imobiliário não foi nem o mais afetado frente a outros mercados, né? Quando a gente fala do mercado de varejo, o impacto é muito maior, as demissões foram maiores. Quando a gente fala do impacto do setor automotivo, acho que minha percepção é que as pessoas deixam muito mais de comprar um carro do que deixam de trocar de casa. Né? Sim, sem dúvida. E até te contando um pouquinho o que está acontecendo no nosso mercado nas últimas semanas, eu converso muito com clientes, e os nossos clientes imobiliários estão vendendo muito durante a pandemia. Né? Eu, essa semana, conversei com alguns corretores e eles estão assim, pô, Leonardo, eu estou vendendo como poucas vezes. Pois é, isso é uma pergunta que eu tenho para te fazer aqui, que eu vou antecipá-la agora. Tá o bom. mercado, como é que está agora? Tá normal? Está aquecido? É possível considerar isso? Cara, o mercado está diferente. O mercado está diferente porque, assim, primeiro porque na questão da Covid, a gente não tem uma política unificada do Brasil inteiro, né? Sim. E aí, por um déficit do nosso governo federal, o combate à pandemia ficou muito na mão dos governadores. Então, a maneira que o brasileiro está encarando a pandemia varia muito. Então, se a gente conversa com uma pessoa em Balneário Camboriú, a maneira que ela trata da pandemia é muito diferente de Belo Horizonte ou Salvador. Inclusive o time, né? Parece que em alguns lugares tem literalmente uma máquina do tempo. Acontece num lugar de um jeito, não, aqui está ótimo, daqui a pouco aquele lugar muda o comportamento, né? E os próprios cientistas nos avisaram disso, né? Tipo, cara, demora 14 dias para aparecer, fica em casa, para de fazer festa, né? De novo, isso é um outro papo, mas é parte do grande cenário onde a gente está inserido. Falando do nosso mercado. O nosso mercado, ele está diferente. Ele está diferente por quê? Porque exigiu-se do mercado uma digitalização extremamente avançada, muito rápida, muito mais rápida do que aconteceria em tempos normais. Não só o mercado de real estate, que é o nosso, o imobiliário, mas, cara, o que cresceu os aplicativos de delivery de comida, por exemplo, né? Ou o aplicativo que todo mundo está usando para fazer reunião. Também o valor da empresa acho que quadruplicou, se eu não me engano. Então, assim, a gente teve que achar outras formas de seguir com a vida, de seguir com o trabalho. E os corretores, dentro desse cenário todo, também acharam maneiras de continuar trabalhando. Pode falar o que de fato, de tecnologia, vamos dizer assim, vou aqui abrir um parênteses de falar. Nós, por exemplo, na área de leilão de imóveis, a gente teve um aquecimento na procura, porque é oportunidade no momento. Sim. Nós nunca vendemos tanto como temos vendido, que tem oportunidade em leilão. Os leilões sempre aconteceram eletronicamente, então já é uma realidade há 10 anos, então para a gente não muda. Em matéria de tecnologia, de disponibilidade, não houve nenhuma mudança. Lá na frente a gente vai abordar um pouco sobre o que a gente vê de comportamento no mercado. Mas eu digo o seguinte, você, por exemplo, eu sei que um dos teus focos no imóvel web sempre foi melhorar atendimento ao cliente, melhorar a prestação de serviço. As reuniões que a gente teve, você sempre fala em olhar a experiência, a jornada do cliente como forma de tornar ele, vamos dizer assim, mais completo naquela relação com o imóvel web. E isso é o princípio da relação hoje com todos os negócios, né? Isso é o beabá. O que você poderia destacar assim, cara, Vicente, isso aqui é o caminho para a relação imobiliária? Honestamente, eu acho que esse ponto, antes de entrar na empresa, entra no ponto pessoa. A gente tratar os outros como a gente quer ser tratado, cara. Isso aí a nossa avó nos ensinava isso quando a gente era criança, né? Então, assim, eu dentro da minha empresa, eu quero tratar as pessoas de uma maneira diferente do que quando eu ligo para minha operadora de celular e fico meia hora esperando para ser atendido. Ou quando eu ligo para empresa aérea e eu escuto um menu que é praticamente um labirinto de uma URA. Né? É simplesmente feito para que tu não consiga falar com o ser humano. Eu tenho conta num banco, eu esqueci a senha, eu tentei semana passada falar com um humano. Pelo amor de Deus, cara, é uma dificuldade que a gente tem que tomar isso como exemplo do que não fazer na nossa empresa. Né? A automação ela é importante, mas uma automação humanizada.
é lembrar que a tecnologia está aí para melhorar as relações humanas, não para substituí-las. Isso é um fato, né, Léo? Parece que isso não é mais questionado por ninguém. Quer dizer, a empresa que não entender que a humanização, outra coisa importante, é a transparência com a relação, né? Não dá para deixar nada mais debaixo do tapete, não dá para ter pegadinha do malandro, não dá para dizer, estava lá e você não viu, né? Eu vou te dizer que é muito difícil alguém questionar, mas talvez porque seja politicamente incorreto, mas não quer dizer que todo mundo esteja praticando aquilo que eles não questionam. Porque se a gente pensar de cabeça, vem uma série de empresas que ainda nos tratam que nem boboca. Né? E o consumidor está mais atento, mas dependendo do produto ou serviço que a gente contrata, a gente é meio que obrigado a ficar com uma empresa. E eu sempre falo isso para as minhas equipes. A pior coisa é a gente ter um cliente conosco que se sente obrigado a estar conosco. Porque é uma relação horrorosa. Isso tem um time, né? Uma hora vai acabar. Quando ele tiver a oportunidade, ele te deixa. E acaba com dor, acaba, assim, é um alívio. Então, assim, o cliente tem que estar conosco porque ele quer estar conosco, porque ele está feliz com o serviço que ele recebe. Então, os contratos do Imóvel Web são mensais. Não tem aquela coisa de, é por 12 meses. Cara, a gente faz por 12 meses, no terceiro mês está um horror, ninguém consegue falar um com o outro e tudo vira estresse. É o segundo ano consecutivo que o Imóvel Web ganha o prêmio do consumidor moderno de melhor saque do Brasil, cara, para o nosso segmento de marketplace. Pô, que então, legal, assim, hein? Segundo ano consecutivo que o Imóvel Web é primeiro lugar. Por quê? Porque se um cliente chega com um problema, ele vai ser resolvido. E a gente não tem que passar o problema para a área que gerou o problema. A gente tem que resolver e passar o cliente para a área com a bola redonda. Porque esse cliente não vai esquecer dessa boa experiência. E eu vou te dizer, eu tenho muito orgulho do time do saque que a gente tem. Não é um time grande. É um time jovem, mas muito dedicado. Então, assim, 2 anos seguidos ganhar esse título é um pouco da gente ver na prática aquilo que a gente prega. Né? Léo, vou te contar uma coisa. Isso eu tenho hoje vivido isso diariamente. Passei os últimos, 5 dias em reuniões com o meu time de atendimento. Eu estou entendendo isso. Eu confesso sem nenhuma falsa, vamos dizer assim, nenhuma disfarçatez de que não tinha compreensão da profundidade disso. Sabe? É importante, tá? Sabe? O by the book, atendimento e tal. Ainda bem que tem um time muito bom. Ainda bem que tem um time muito bom que estava lá olhando. Mas mais do que nunca tem que ser assim, cara. Você tem que olhar e pôr o cara no colo e não dá para questionar, né, Léo? Então, esse acho que é o grande segredo desse novo momento. Até porque as oportunidades de te deixarem serão 1000, né? Se você errar, o cara vai te deixar. Não, eu digo assim, eu acho que a gente tem que ser chato no bom sentido. Eu me acho um cara chato no bom sentido de ser um cara exigente. De ser assim, alguém me apresentar alguma coisa e perguntar, Léo, ficou bom? Eu falo, pode ser melhor. Né? É a gente buscar uma excelência constante. O Jeff Bezos fala isso lá na Amazon, né? Que o que está bom hoje para o cliente, amanhã não está mais. Exatamente. Então, é mudança. E uma coisa que eu sempre falo, assim, cara, se tu não ultrapassa alguém, tu é ultrapassado. A vida é essa constância, né? De movimento. Agora, deixa eu te provocar aqui, que eu quero ouvir tua opinião também. Cara, o que vai acontecer agora com esse mundo novo aí de home office? Porque, olha só, essa é uma mudança irreversível. E quando todos nós, eu não falei com ninguém que não dissesse, mudou, não volta o que era. E quando você tem uma mudança, Léo, nesse comportamento dessa forma, ele muda relação das residências, ele muda transporte, ele muda o como você quer morar, onde você quer morar, como vai ser o teu trabalho, qual é a tua opinião sobre isso, Léo? O que você acha que vai acontecer? Porque aí realmente é uma mudança social. Essa questão do distanciamento, eu vi essa semana que os parques da Flórida reabriram com as pessoas entrando na montanha-russa, um carrinho sim, um carrinho não, um carrinho sim, um carrinho não. Eu acho que são coisas meio pro forma, assim, só para inglês ver, né? Por exemplo, estão fazendo alguma coisa sem necessariamente saber se isso faz sentido ou não. Quando a gente fala do viver, é importante a gente lembrar algumas coisas. O home office que a gente vive agora, ele é um home office forçado, né? Em teoria, eu, Leonardo, estou no meu apartamento desde o dia 16 de março
E eu baixo a cabeça e trabalho pra caramba porque eu não tenho a opção de ir para um cinema, de ir para um parque, de ir para a praia. Eu não tenho essas opções. Então, o home office está funcionando pra caramba nesse momento, mas não quer dizer que a partir do momento que ele seja uma coisa opcional, que todo profissional tenha o mesmo comprometimento que está tendo no momento que ele é forçado. Eu acho que a galera vai cair na gandaia? Não. Eu só acho importante a gente lembrar que hoje grande parte do home office vem do fato de que eu não posso sair para dar um passeio no parque. Legal, isso é muito, muito interessante essa tua visão, porque assim, e aí eu trago uma outra provocação. Hoje pela manhã eu tive uma reunião conversando com o CEO de uma outra empresa e ele falou assim, olha, a minha produção está caindo, eu já estou irritado, sabe, nem todo mundo você é jogado dentro de uma realidade, aí todo mundo trabalha dia e noite e tal, eu estava rouco de reuniões. Então, assim, é interessante, né, Léo? Porque pode ser que não seja isso, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? É isso Não, que você está trazendo? Exato, eu acho que a gente vai achar um meio do caminho aí. O meu dia hoje foi meio doido, era 2h30 eu não tinha almoçado e hoje eu vou até as 10 da noite. É a minha rotina todos os dias? Não é. Mas o home office, ele nos permite algumas adaptações muito práticas, né? Muito do momento. A partir do momento que as empresas têm e que o comércio está voltando, o que eu vejo como possibilidade mais factível é das empresas ter algum tipo de rodízio, aonde vão para o escritório as equipes em determinados dias. Então, os profissionais vão ter dias que eles trabalham de casa e dias que eles trabalham das empresas. Vou trazer para vocês um exemplo que eu escutei essa semana. Tem um banco com sede na Paulista que ele começou uma obra alguns meses atrás para diminuir o espaço entre os funcionários, né? Então, em vez de ter grandes mesas, eles teriam baias pequenas, e a empresa estava investindo em grandes áreas comuns para as pessoas interagirem, porque a tendência de mercado de trabalho nos últimos anos era essa, grandes áreas comuns. Aí veio o Covid e a tendência simplesmente se inverteu. É não ter áreas comuns e cada um ter o máximo de espaço de trabalho. Isolamento. Então, esse banco em particular vai ter que repensar todo o projeto dele e os milhões que ele já gastou lá do zero, né? Eu, quando penso da gente voltar pro nosso escritório, eu não tenho pressa. Primeiro, porque os nossos colaboradores estão fazendo um trabalho incrível de carregar a tocha sem precisar estar no escritório. Deu um trabalho no começo da gente mandar a máquina para casa do pessoal. Quem tinha internet ruim, a gente ajudar com internet. Tinha dificuldades no começo que a gente não estava preparado para ela. Falando no momento pós-Covid, nem todo funcionário quer trabalhar de casa porque os espaços que a gente habita, e isso é muito do nosso mercado hoje, não estavam preparados para nos receber tanto tempo. Né? Aí é uma pergunta que já fica no ar. Você acha que nasce uma nova demanda? Porque você tem dois cenários. O Léo, alguém que pode optar por se adequar a uma nova residência, ok, obviamente vai ter uma mudança no mercado para atender essa demanda específica. Mas o cara que mora numa situação de necessidade, ele não adianta você adequar uma casa num bairro distante para isso. Sabe, eu acho que tem o ideal, tem o execuível e tem o possível. Né? Então, assim, acho que tem muita coisa para se entender nesse cenário, né, Léo? Sabe o que é, cara? É que quando a gente fala do brasileiro médio, a gente se refere ao brasileiro médio os caras que são privilegiados que nem nós dois. Né? Quando a gente fala da mudança que a pandemia vai acontecer, a pandemia, e quem mais consegue se proteger e continuar levando uma semi-normalidade de vida é quem tem o privilégio, como nós, de poder ficar em casa ganhando o pão de cada dia. Quando a gente fala desse tipo de moradia, quando a gente está falando da classe média ou da classe alta brasileira, e que são as pessoas que usam uma imobiliária, que usam um portal, que têm uma habilidade para trabalhar com leilão, né? Aí a gente vê um comportamento nítido de mudança. Ao mesmo tempo, o trabalhador que vive da renda de cada mês, que não tem poupança, que vive
6, 8, 10 pessoas na mesma casa, com pouco espaço, e que é obrigado a enfrentar a rua, a pegar transporte público, porque ele não tem outra opção, a realidade dele é outra, né? E eu vi aqui algumas pessoas colocando alguns comentários, por exemplo, falando de funcionarismo público, por exemplo. Funcionário público, bancos, como você falou, essa área se adequa a um home office, tem estrutura para isso. Geralmente são pessoas que têm estrutura para isso. Você acha que vai haver essa migração ou não? Ou se mantém como antes? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu acho que isso pode dar um novo norte para o que a gente vai falar agora, nessa nossa... Caramba, mas passa rápido, hein? que é para a gente entender o seguinte, para a recuperação. Será que nasce essa demanda de mercado? Será que você acha que tem essa possibilidade de uma nova demanda? Um home office como... Assim, as empresas, como a gente se digitaliza cada vez mais, as mudanças podem acontecer com maior facilidade. Se a Covid tivesse acontecido 10 anos atrás, acho que o buraco teria sido muito mais profundo, né? Porque várias empresas não conseguiriam ter sobrevivido. Lembrando que muitas estão fechando, restaurantes, café, né? Tem muita gente sofrendo nessa economia. Eu sou filho de bancários, né? E eu lembro da digitalização dos bancos na década de 90, quando começaram aqueles caixas eletrônicos. Teve muita gente que foi demitida dos bancos naquela época porque era funcionário de agência. E a agência passou a usar 1/3 dos funcionários que tinha na época, que precisava na época. Sim. Da mesma forma, quando a gente cruza os dados de agências bancárias com real estate, hoje em dia, os bancos estão reduzindo o número de agências. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas fazem banco pelo computador ou pelo celular. E grandes bancos colocam campanhas na TV com senhoras de idade, fazendo aplicação ou transferência, para mostrar que se até uma senhora de 80 anos consegue usar o banco pela internet, você de 30 anos devia ter vergonha de ir até a agência. Essa é a pegada. Então, tem muitos espaços de negócios que não necessariamente os negócios estão diminuindo o faturamento, mas eles sim estão entregando os pontos físicos porque não precisam mais. Já era uma tendência, né? Já era uma tendência por uma questão de redução de custo. Eu sei de alguns grandes bancos que estão mandando a cadeira de presente para os funcionários. Exato. Que não voltarão, tá? Isso eu já sei, obviamente não vou citar nomes, mas eu já sei de alguns grandes bancos que mandaram a cadeira que o cara usava de presente. Não volta, né? Claro, há um movimento que já vinha, né? Já vinha uma redução dessa estrutura física, né? Desse movimento, vamos dizer assim, de digitalização, porque a concorrência, você viu o que aconteceu agora com o WhatsApp? O WhatsApp agora fazendo transferência liberado para o Brasil, quer dizer, é um mundo onde o teu concorrente não é mais o que você conhecia, né? Olha que loucura. O teu concorrente hoje é qualquer um, é global. E o maior concorrente do WhatsApp no planeta se chama WeChat. Ele é chinês. Ele é, 10 vezes maior do que o WhatsApp. E ele já faz isso há anos. Então o WhatsApp está muito atrás do que o WeChat faz. E só uma curiosidade, há uns 5, 6 anos atrás, o WeChat me entrevistou para eu trazer a operação deles para o Brasil. E acho que eles odiaram a minha resposta, mas eu acho que eu não estava errado, porque eles nunca vieram. Eu falei assim, vocês não vão dar certo no Brasil. Porque o brasileiro ele é muito apegado a uma única marca. E o WhatsApp já conquistou o brasileiro. Então, a gente pode ver, mesmo quando o WhatsApp saiu do ar, o Telegram não conseguiu ganhar mercado. Né? Então, o WeChat, apesar de ser uma ferramenta muito mais completa que o WhatsApp, ele acabou não vindo para o Brasil. Eu lembro que na época... O papo é bom. O papo é bom, dá vontade de ficar nisso aí, porque a gente tem que falar de imóvel. Mas eu não vou vamos entrar nas tuas perguntas. Não, mas eu não vou sair desse papo, não. Mas você acha que isso continua ainda nesse mundo atual? Eu tô falando que eu quero ouvir tua opinião, porque eu também estive na China, conheci aquilo ali tem colossos. O WeChat é um colosso que eu acho... Ontem eu participei de uma mesa redonda com o pessoal da Startse, com o Buzzarello, a gente estava falando, inclusive, eu ouvi o professor Buzzarello, do INSPER, e ele dizendo o seguinte, no nosso debate, ele falando assim, acho que nós vamos ter que regular esses ultraconglomerados, eles precisam de um freio. E, assim, é claro, você falou que hoje plataformas como
de interação digital, elas têm como natureza o burn rate para trazer audiência, né? Ela não se preocupa. Agora, você imagina esses conglomerados, como o WeChat, como você falou, a capacidade em qualquer área do conhecimento da indústria humana desses caras entrarem. Qualquer negócio que esses caras queiram fazer, eles são colossais. Os tubarões que nós conhecemos viram lambaris, não é verdade? Mas, cara, a gente olha isso na última década. Quanto tempo demorou para os grandes veículos de comunicação, em particular os jornais, perceberem que eles iam morrer porque o Google, que era um portal de busca, iria matá-los, né? Porque os classificados... Cara, o que eram os classificados nos anos 90? Aqueles calhamaços de papel na edição de domingo. Aí vem o online e mata isso. E ferramentas... Por que o Facebook pagou o que pagou pelo WhatsApp? Porque queria virar um banco, queria virar um meio de transação financeira num futuro breve. E já tinha muita gente falando isso, né? Fala. Não, e essa tendência a gente vê em diversos segmentos. E são papos aí mais batidos de que as 100 maiores empresas dos próximos 10 anos ainda não foram criadas, né? A gente escuta alguns números assim de como o mundo está muito mais ágil e as grandes empresas de hoje podem acabar em poucos anos. Né? Então... Falando do mercado imobiliário, para depois a gente entrar na segunda parte do nosso papo, eu queria ouvir tua opinião sobre uma coisa. No Brasil, nós sempre tivemos um problema de fundo. Essa é uma pergunta que me foi enviada por um amigo, Divago Castro, que é um construtor da nossa geração, tem uma cabeça muito boa, e ele me fez uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: o que mantém o mercado imobiliário é o financiamento. Bom, você precisa financiar para que toda a roda rode. No Brasil, a gente sempre teve um problema muito difícil de funding, porque ele sempre é uma carteira de repasse. O construtor pega aquela carteira, repassa para a Caixa, aí você precisa fazer aquele link entre o cliente e o ente financiador. Você acha que nesse mercado, e aí é uma pergunta exatamente linkada ao que tu estava falando, ele pode ser disruptado? Ou seja, pode vir um outsider, não um outsider do mercado, mas um outsider de que nós temos hoje, dizer, olha, vamos abrir um novo mercado imobiliário, vamos financiar diferente, vamos simplificar isso, jogar essa regra no chão. Você acha que isso pode acontecer no mercado de imóveis, como já está acontecendo no mercado de pagamentos? Isso está aberto, o mercado de empréstimos, de consignados, vai acontecer, me parece que veículos. Então, estou quicando uma bola aqui para você chutar no gol. Pode. O próprio Imóvel Web já tem essa preocupação de seguir essas tendências e de cada vez mais ser um facilitador de todo o momento de compra, desde a pesquisa até a compra do usuário. A parceria que a gente tem na área de leilões é mais uma pecinha no que a gente vê como o cenário global de real estate para os próximos anos. A gente tenta oferecer financiamentos bancários multiplataforma no nosso portal para botar o usuário em contato com o banco que ofereça para ele verdadeiramente a melhor taxa, ou que pelo menos o aprove, porque tem bancos onde a linha de corte é muito alta, aprova ou não, e a grande parte acaba sendo por um único banco excluída. Mas esse mercado ele ainda tem muito do tradicional que precisa mudar, né? E não necessariamente essas mudanças vão vir das empresas que hoje já estão no mercado. E isso é uma coisa que a gente tenta ficar de olho, a gente olha tendências internacionais. A gente viu, assim, a gente viu nos últimos 2 anos um crescimento das empresas de iBuyer no Brasil. Nós, aqui no grupo, particularmente, sempre tivemos muita curiosidade de como funcionaria uma expansão desse modelo de iBuyer, quando toda a questão de modelagem matemática para saber quanto pagar por um imóvel não é muito confiável no Brasil como é confiável nos Estados Unidos. Todas as questões de quão problemáticas são as escrituras, a metade dos imóveis do Brasil não terem a documentação certa. No Brasil, independente da cidade, se atravessa uma rua, muda o CEP, muda o bairro, o valor cai pela metade, né? E assim, vou dar um exemplo para quem está em São Paulo. Vila Nova Conceição com a Avenida Santa Amaro, quer dizer, o luxo e o não luxo muito próximo do outro. Então, essa modelagem dificulta. Tanto que as maiores empresas de iBuyers do Brasil já estão se transformando em imobiliárias semi-tradicionais digitais, né? Então, eles não estão apenas comprando imóveis e reformando. Eles estão trabalhando
no modelo tradicional. Quer dizer, é muito legal isso que você está trazendo aí, uma visão muito ampla, muito macro, dizendo o seguinte: bom, para que haja essa disrupção, vamos dizer assim, essa democratização dessas operações, é necessário que haja também uma evolução como um todo, né? Quer dizer, o mercado precisa evoluir a pacificar, desburocratizar, inclusive, essa questão toda, organizar, né? Tem duas grandes desburocratizações que estão acontecendo nesse momento. Primeiro, a questão de cartórios, que os cartórios estão ficando muito mais eletrônicos. Agora eles têm bases unificadas. A informação dos dados é muito mais veloz. Muitas coisas hoje já podem ser feitas online ou em época de pandemia o cartório vai até a pessoa em vez de a pessoa precisar ir até o cartório. Então isso é uma grande evolução. Tem muito que evoluir a parte de cartórios ali no Brasil. Mas essa evolução que a gente teve esse ano já é fenomenal, né? Ao mesmo tempo, a gente vê novos modelos de residência, onde tem empresas que trabalham com... eles querem ser o Uber das residências. Né? Então, onde a pessoa entra de porteira fechada no imóvel, mas é mais do que uma locação, porque tu tem serviços atrelados à residência, tu já tem a residência mobiliada. Claro. Então, tem formas diferentes. É uma espécie de long stay, né? Exato, que preenchem nichos, né? Bom, então... agora vamos avançar. Eu queria falar um pouco da questão de leilões como uma abertura de uma nova modalidade de comercialização no Brasil. Nós estamos aí num namoro e agora com uma parceria que a gente está desenhando lançar isso no Brasil. Inclusive falei em teu nome no nosso papo com o Pedro, depois num papo com o Maurício Benvenuti, que é um outro gaúcho campeão, para mim um dos grandes caras que falam de inovação no Brasil, Pedro, Léo, falando com o Maurício, falei: Maurício, a gente nós temos um desafio muito grande, que é fazer com que as pessoas não só busquem o leilão como uma oportunidade, que conheçam o leilão, mas também que entendam o leilão como uma oportunidade de vender, que é simples. A gente tem uma legislação segura, uma legislação boa, consolidada, acessível, que dá garantias para vendedor e para comprador no Brasil. Mas, cara, é muito difícil, porque tem desconhecimento, tem preconceito e tal. Eu falei: tem um amigo que disse, o Léo, inclusive, falou que a gente tem que gourmetizar isso, que entregar isso melhor. E o Maurício falou um negócio para mim que foi o seguinte: Vicente, quando a gente, há 25 anos atrás, começou a fazer a XP lá no Rio Grande do Sul... É o grande exemplo para mim. A gente falava de investir em bolsa e a gente apanhava pra caramba. Meu pai disse: nunca você vai sair da faculdade para ir cuidar disso, você tá louco. Isso o Maurício disse e ele falou para mim o seguinte: cara, quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade. Eu achei aquilo campeão, porque vindo dele, que para mim é um dos maiores visionários brasileiros, reforça um pouco do que nós jovens estamos fazendo. A gente acredita, porque o negócio é legal. Esse meu preâmbulo aqui é para dizer o seguinte: a gente já vinha desenhamos isso em outro momento, e agora acho que é oportuno levar isso para a população como, cara, você pode também se valer do leilão para vender o teu imóvel. Como é que foi o amadurecimento disso dentro do Imóvel Web? É legal? E como é que você imagina que a gente possa levar isso para as pessoas de maneira bem transparente, com todos esses conceitos que a gente tem tão vivo de prestação de serviço e opção? É importante também destacar, Léo, que isso não concorre, né? Isso não é uma opção para concorrer com o corretor e muito menos com a imobiliária. Isso é uma opção que, inclusive, corretor e imobiliária podem usar também, né? Fala um pouquinho como tu construiu isso aí dentro para a gente tentar desmistificar um pouco aqui nesse papo. Cara, para mim, o exemplo da XP é um paralelo direto com as oportunidades de leilão no Brasil. Porque a XP cresceu o que cresceu porque ela se deu ao trabalho de catequizar uma audiência que não conhecia o que era o investimento em bolsa de valores. O mercado de capitais era um bicho de 7 cabeças para muita gente, como ainda é até hoje. Aí a XP começou em Porto Alegre dando cursos para pessoas que queriam aprender a investir. Os cursos eram gratuitos, claro que são gratuitos, porque tu tá criando potenciais clientes, né? É a mesma forma que se a Nespresso desse as máquinas de graça porque tu vai consumir cápsula. Era o que a XP fazia. Ela dava cursos de graça para ter uma audiência que contrataria aquele palestrante como eventual consultor financeiro.
E por que eu acho isso um grande paralelo com o leilão? Porque, para mim, o grande tabu, o grande problema da figura do leilão hoje em dia é o não conhecimento das pessoas da vantagem do leilão. Se as pessoas... Porque o leilão, ele tem um nome pesado, a gente já conversou sobre isso, né? Parece um bicho de 7 cabeças, porque a pessoa atrela... Para mim, 2 palavras que têm nome pesado no nosso mercado, leilão e consórcio. São 2 coisas que as pessoas escutam e elas travam. Assim, tem o piripaque do Chaves. Não sabe não sabe como reagir. E são 2 figuras que foram atualizadas e que podem ser muito interessantes para um grande número de pessoas. Mas vamos falar de leilão. O leilão, as pessoas têm desconhecimento a respeito, têm inseguranças jurídicas na cabeça delas. Então, assim, quando começam a surgir empresas sérias que começam a educar o mercado a respeito da figura do leilão e começam a tranquilizá-lo, porque as pessoas não tomam uma decisão de mudar de casa, fazer investimentos pesados, o maior investimento provavelmente que ela vai ter na vida dela, com algo que ela não tem segurança. Sem dúvida. Né? Então, confiar no leilão, entender os diferentes formatos de leilão que existem, é muito interessante para que as pessoas se eduquem. E que quando a pessoa escuta alguma notícia não bacana sobre leilão, a gente tem que lembrar que as notícias ruins existem sobre qualquer modalidade do mercado. Né? E então que a gente tem que se educar, a gente tem que se prevenir de fraude, porque, cara, os grandes bancos no Brasil, né, nosso dinheiro tem banco. Mas quantas pessoas não sofrem fraude de pessoas que se passam por agências bancárias? Diariamente, Léo, só para pontuar exatamente nisso, agora no domingo saiu uma matéria no Fantástico e eu dei acho que 5 ou 6 entrevistas na semana passada, essa semana já dei mais uma entrevista ontem, esclarecendo, criamos uma associação para divulgar boas práticas, para divulgar sites falsos, por quê? Olha que isso parece um contrassenso, mas é até, de certa forma, bom, porque a gente se uniu para falar sobre leilão, para aculturar, e aumentou muito a quantidade de sites falsos. Sabe por quê? Porque muita gente está buscando fazer negócios através de leilão. Né? Então, assim, a Febraban apontou mais de 70% de aumento de golpes no sistema bancário. Olha que loucura, né? Impressionante. E nessa edição do Fantástico, né, cara, quando a gente vê a quantidade de gente mau caráter que tenta dar golpe em cima de pessoas que estão sofrendo, aquela história do remédio falso contra o câncer, cara. Então, assim, e a gente está falando de medicamento. Então, esse tipo de golpes existem em todos os segmentos, né? Nós, enquanto consumidores, a gente tem que estar sempre bem assessorado, bem informado, buscar as informações em fontes confiáveis, falar com profissionais do mercado, mas com isso alinhado, tem que tocar ficha e tem que aproveitar as oportunidades, porque o mercado de leilão, antes de qualquer coisa, ele é um mercado de oportunidades. Para quem compra e para quem vende, o mais legal é isso. Porque facilita. Léo, uma coisa legal é que vocês já lançaram na plataforma do Imóvel Web, vocês já criaram uma aba que é para os produtos, os imóveis em venda em leilão, que é, na verdade, um classificado, que nós estamos lá também como parceiros, anunciando oportunidades, e tem outros leilões também. Quer dizer, o Imóvel Web já criou essa aba, ela já tornou nosso produto, vamos dizer assim, mais amplo, a gente está ainda no laboratório para ser lançado de maneira geral, mas esse já está lá dentro, né? Fala um pouquinho como é que é isso. Hoje as pessoas já podem lá, já tem a aba leilão, já se pode clicar e já se pode encontrar oportunidade nos maiores sites de leilão do país. Não é só na VIP, correto? Estão todos lá os grandes leiloeiros. Exato. Os grandes leiloeiros sempre focado na área, porque a gente tem que lembrar que o leilão ele é bacana não só para imobiliário, ele é bacana para carro, para várias coisas. A gente vê nossa quantidade de bem que a Receita Federal apreende nos aeroportos, aquilo tudo vai para leilão. E as pessoas conseguem comprar iPhone a 1/3, 1/4 do preço. E é iPhone de verdade. Só que contrabandeou, foi confiscado. A Receita vai vender e vai ganhar uma graninha. Então, vamos falar do leilão no Imóvel Web, que é focado no imobiliário. Antigamente, a gente tinha uma mistura entre uma compra e venda normal e o leilão. Nem todo mundo está pronto para lidar com a figura do leilão. E a gente sabe disso. Então, separar
isso dentro do nosso portal, já é mandar uma mensagem para os nossos clientes que eu digo, olha, aqui você tem a compra e venda tradicional de imóveis terceiros, aqui você tem a compra e venda tradicional de imóveis novos, na planta, e aqui você tem as oportunidades de leilão. Porque o perfil do usuário do leilão, ele é um pouco mais específico, e eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer agora no mercado é ampliar essa base de pessoas que tenham consciência das oportunidades que elas vão ter no leilão e passem a enfrentar esses momentos num lugar dedicado no portal. Então, como a gente acredita nisso, um lugar específico. E olha, é tão verdade isso que você está dizendo, que nós, como leiloeiros, temos que também fazer um novo seccionamento, sabe? Ampliar o foco e dizer o seguinte, dentro de leilões, olha só, aí eu tenho imóveis novos, eu tenho leilões imóveis oriundos de financiamento, eu tenho imóveis de pessoas físicas que querem vender os seus bens porque precisam de uma oferta agora, não podem esperar numa venda mais elaborada, portanto, por um preço maior, numa imobiliária, num corretor. Não concorre leilão com venda imobiliária, com corretor. Eu tenho, por exemplo, o imóvel oriundo de decisão judicial. É um outro tipo de leilão e que é completamente diferente. Uma coisa interessante que, inclusive, acho que foi uma entrevista que eu dei para o Globo, no Rio de Janeiro, agora, essa semana, eles perguntando o seguinte, mas Vicente, para a pessoa, perguntando exatamente isso, é possível uma pessoa vender o imóvel dela em leilão? O teor da matéria era essa, e perguntou o seguinte, mas o imóvel tem que estar todo regular? Eu falei, aí é que é o mais importante. O leilão, de acordo com a legislação brasileira, é uma forma que você pode vender o imóvel com restrições, desde que todas elas estejam expostas no edital. E o edital garante o comprador e o vendedor. Olha que legal, né? Olha que importante que o leilão pode agora, nesse momento. Pô, se a pessoa está vendendo um imóvel para levantar dinheiro, provavelmente tem débito de IPTU, de condomínio. Então, a lei diz que se está tudo dentro do edital, protege o vendedor e o comprador, né? Isso ajuda, por exemplo, uma pessoa que está com o imóvel prestes a ser retomado pelo banco por falta de pagamento, que ela venda esse imóvel em leilão e ela administra esses valores. Perfeito! As pessoas não sabem disso. E nesse momento de crise, nós temos uma responsabilidade brutal de ajudar essas pessoas na economia. E é simples colocar um imóvel em leilão. Existem vários leiloeiros. Aliás, eu sou capaz de dizer que qualquer leiloeiro oficial que você tiver acesso hoje, com estrutura que esteja lá anunciando, vai poder tratar bem e fazer um grande leilão com você. Entendeu? Então, assim, é uma oportunidade. Aí, cara, eu volto para a questão da educação do brasileiro. De quão importante é a gente ter acesso a boa informação. Porque eu imagino, tá? Não tenho um número exato, mas a quantidade de pessoas que contratam financiamento para uma casa própria e não faz a real conta do peso dos juros do financiamento, e aí, olha, o valor da parcela vai ser tanto. Beleza, mas vai ser tanto para o resto da tua vida. Porque a quantidade de gente que não consegue amortizar esse valor... Aí depois de 10 anos pagando, 5 anos pagando, tchau imóvel. E no desemprego? Olha só, você perdeu o seu emprego. Será que você não pode vender o teu imóvel, ir para um leilão, você administrar, baixar, quitar o teu débito, seguir? Tem pessoas que já pagaram 80% do imóvel, entende? Então, assim, é uma oportunidade que eu acho que a gente vai tentar comunicar bem, vai tentar trazer isso. Estamos super focados em fazer esse trabalho. Eu acho que a gente vai aculturar, sim, com iniciativas como a nossa, com o apoio de vocês e tantos bons parceiros que a gente vai conseguir fazer isso. Cara, eu tenho um mundo de perguntas aqui, mas eu estou aqui me puxando minha orelha, que nós temos 6 minutos. Eu tenho muita pergunta legal aqui para falar. Querem ouvir tua opinião sobre o mercado agora até dezembro? Como é que estão locações? Nós nos falamos de locações. Se pode ter leilão de locação de imóvel. Agora eu queria ouvir o que você acha, como é que vai subir aluguel, vai cair aluguel. Nós temos pouco tempo, mas eu preciso aproveitar. Agora, nós estamos agora o quê? No 87 pessoas, 86 pessoas aí conosco. Quero te ouvir um pouco, Léo. Fala alguma coisa, o que você acha do mercado agora? Cara, em momentos de crise, as pessoas buscam mais aluguel do que compra e venda, porque elas têm receio do amanhã, elas têm receio de um eventual desemprego. Então, esse seria o movimento normal, foi o que aconteceu nas últimas 2 crises. O que a gente está vendo nesse momento é que
por uma insatisfação do espaço atual de moradia. De novo, para a classe média e classe alta, as pessoas têm buscado espaços maiores. E a gente tem visto também um movimento no Brasil e no exterior, mas vamos falar de Brasil, das pessoas buscarem imóveis maiores fora dos grandes centros urbanos onde elas exercem trabalho. Então, a gente fala de São Paulo, assim, cara, o que a gente viu de cidades de médio e pequeno porte no interior do estado de São Paulo, tendo uma migração de moradores de São Paulo, capital, para o interior, não é pouca coisa. É muito grande. Legal. E isso acontece em outras regiões urbanas do Brasil. Mas São Paulo, eu acho que o contraste é maior entre o urbano e o rural, sabe? O preço do metro quadrado na região central de São Paulo pode ser 4, 5 vezes maior do que numa chácara ou numa região periférica. Então, esse movimento está muito grande. Então, as pessoas têm buscado residências no interior, porque são lugares que oferecem saúde de qualidade, educação de qualidade, um ar de qualidade para as pessoas respirarem, importante lembrar. Ao mesmo tempo, as pessoas que ficam na mesma cidade, elas têm buscado por imóveis maiores. Porque, e todo mundo tem participado de lives de que a gente está falando, passa uma criança por trás quebrando um vaso, passa um cachorro. Acontece tudo, porque as residências, em grande parte, não estavam preparadas para nos absorver 24 horas por dia dentro delas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a quantidade de pessoas que vêm buscando residências maiores é um fator super considerável. Isso vai se manter pós-pandemia? Não sabemos. Mas hoje as pessoas têm se movimentado muito para comprar imóveis um pouco maiores. Traduzindo bem para ficar registrado na cabeça das pessoas que estão vendo e que depois vão assistir essa live. Há essa tendência, sim, hoje. Ela está isolada ainda, claro, num padrão, né? Num perfil específico. Não se sabe se isso vai se manter ainda, mas ela existe hoje. E há uma tendência de aumento de procura por locação, porque no momento de incerteza há essa crescente. Você acha que vai buscar, como os preços se comportam? Olha que pergunta aqui que essa quis fazer. Os preços se comportam como? Por que não tem liquidez? Eu vendo muito imóvel e aí com oferta o preço cai. Porque não tem liquidez, eu também não compro muito imóvel, o preço cai também ou sobe. Como é que é a tua perspectiva? O que acontece? Historicamente, quando tem momentos de crise, quando a gente fala de compra e venda, os preços não caem muito. Porque o mercado se regula da seguinte maneira. O preço mantém estável e o que muda é o tempo de negociação de um imóvel. Então, a gente não vai conseguir um preço muito melhor do que antes da crise. Mas o imóvel vai ficar mais tempo parado e os incorporadores aceitam esse tempo. A gente tem que lembrar que, historicamente, o nosso estoque de imóveis disponíveis no mercado estava muito baixo. Ele começou a ser reposto no último ano. Então, a gente não tem uma sobra de estoque, como a gente teve na crise de 4 ou 5 anos atrás. Que forçasse uma queima. Entendeu? Perfeito. Então, esse é o momento. E uma última coisa que eu acho importante a gente comentar com quem está nos vendo é o seguinte. Grande parte das pessoas que tinham investimento no mercado de capitais tomou um susto. Porque são marinheiros de primeira viagem, não se dão conta que a gente não pode realizar o prejuízo e que não é a hora de vender. As pessoas tomam um susto e querem sair de um mercado de risco e entrar num mercado mais tradicional. E não existe mercado mais tradicional do que o imobiliário. Então, parte das pessoas hoje está fazendo essa migração de uma bolsa de valores para um imobiliário para dizer, cara, perdi um pouco, vou me segurar. E é a melhor opção? Não sei. Mas é importante a gente lembrar que a gente está vendo esse movimento. Show! Léo, pela primeira vez eu vi aqui o aviso do Instagram vai encerrar. Maravilha, estão aprendendo. Pois é, tá aqui o aviso, não tinha chegado para mim ainda. Sempre aqui a minha assessora fica puxando minha orelha. Cara, muitíssimo obrigado, um papo campeoníssimo. Você é sempre um papo muito bom e muito esclarecedor. Eu acho que é isso que a gente buscou e conseguiu, trocar ideias e fazer registros, juntar material para colaborar um pouco com esse momento. Cara, um minutinho aí para você, 30 segundos para você se despedir. O que você fala para a gente para encerrar? Cara, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo. Vamos falar de leilão. Em leilão, como qualquer outro tópico, a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que entender um pouquinho mais, porque o conhecimento nos traz a tranquilidade, né? E eu acho que depois da nossa vida a gente precisa ter
mais conhecimento para ter mais tranquilidade. Então, é uma figura que a gente aposta muito e a gente quer crescer muito junto com vocês e quer ver esse mercado como um todo crescer, vocês e os nossos parceiros nesse mercado, porque pode ajudar muito os nossos clientes, os nossos usuários. Show, Léo. Brigadaço. Nós aqui queremos crescer contigo. Um grande abraço, Obrigado, cara. cara. Abraço, Tchau. boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.